Quantas vezes a gente pensa que alguns algumas músicas, a gente pensa que são ruídos, mas são músicas. Muitas vezes a gente olha para uma situação e fala: "Isso não é só um ruído, né, isso é um terremoto, é um tsunami", mas à medida que a gente vai amadurecendo emocionalmente, porque não é sobre a idade cronológica. Aqui a gente fala sobre a nossa idade emocional, porque eu posso ter 50 anos e ser uma menina emocionalmente, em que quando as coisas não saem do meu jeito, quando eu sou frustrada, eu fico para baixo, deprimida, eu choro, né? Eu fico ansiosa. A ansiedade, ela vem lá dos primórdios da nossa existência. O medo, ele é importante. Falei isso para uma pessoa hoje. O medo é importante. É importante porque senão você ia atravessar a rua com o farol aberto para os carros. Senão você ia beber vinho até morrer, né? É gostoso, ou tomar um sorvete para quem não bebe, enfim. E por aí vai. Então, a gente precisa de limite. E o limite, ele vem quando existe uma ameaça, e o medo ele funciona como uma autopreservação. Então, o medo é importante. Se colocar em relacionamentos também, entrar em relacionamentos com pessoas, eu não estou falando só o relacionamento romântico, amoroso, o relacionamento com os amigos também. Entrar ingenuamente, entregar a sua vida, contar suas coisas, sua intimidade, para quem não vai dar conta. E não dando conta, gente, isso que eu estou falando, eu não programei nada, tá? Mas faz todo sentido aqui com o que a gente vai ver hoje. E, e quando a pessoa não dá conta, aí as consequências podem ser catastróficas, podem ser moderadas, podem ser leves, e pode não ter consequências, mas vai depender da pessoa. O que eu quero dizer é que nesse momento da nossa vida, é muito importante a gente saber com quem que a gente está colocando, compartilhando a nossa vida. Porque o outro, se tem inveja, porque todo mundo tem inveja, todo mundo, todos nós. A questão é, se eu tenho uma inveja em que eu eu não tenho aquilo que a Luciana tem, e eu desejo muito que ela conquistou. E aí vai de A a Z. Se eu tenho um amadurecimento emocional, o que que vai acontecer? Eu vou admirar a Luciana e vou, né, buscar o meu jeito de fazer. Eu vou olhar para ela, mas eu vou dar o meu formato, a minha cara, né, para aquilo que eu desejo. E às vezes eu nunca vou conseguir ter aquilo que ela tem. E eu não estou falando só de coisas. Por trás das coisas, a inveja é da sua personalidade, é do seu jeito. Às vezes a pessoa fala: "Nossa, André, mas eu não sei por que isso e tal, eu não tenho nada", a pessoa tem tudo. A pessoa tem tudo, mas é uma pessoa que sempre vem com muita crítica, sempre acha um problema em mim, e diz que é minha amiga e que fala isso para o meu bem, mas
eu não sinto que é. Essas são as alfinetadas do invejoso. Crítica construtiva é muito bom, né, um amigo, alguém falar: "Olha, eu acho que aqui, o que que você acha de você melhorar e tal?". Isso é diferente de te atacar, mesmo com sutileza. Os ataques, eles não vêm só na agressividade e na violência, que já é terrível, né, mas eles vêm na sutileza das palavras, dos olhares. Então a gente precisa saber com quem a gente compartilha a vida, onde a gente está se metendo. Importante pensar nessa questão. E hoje é o dia da mentira, né. Dizem que é 1º de abril, pelo menos quando eu era criança, era engraçado, era engraçado. Mas a mentira, gente, faz parte da vida. Não dá para a gente fugir da mentira. E não me diga que você não é mentirosa, porque uma mentirinha você conta. Não precisa falar nada, aliás, os microfones estão fechados, já para colaborar, né, com vocês. Então, gente, todo mundo conta uma mentirinha. Pode ser a mentirinha, eu não sei, algumas pessoas chamam de mentira branca. Eu nunca entendi muito bem o que é isso, sabe? Mentira branca, eu não sei. Mas, existe aquela mentira que é para você sobreviver, para você sobreviver na sociedade, que é para você, por exemplo, no elevador. Você entra no elevador, ou né, no prédio que você mora, se mora em casa, às vezes vai em algum prédio, em algum lugar a gente anda de elevador, só se tiver medo, né? Aí precisa tratar isso na terapia, mas vamos supor que todo mundo aqui já passou no elevador. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você, né? Vizinhos que se conhecem, por exemplo, mas não têm relacionamento, se conhecem, então, né? É uma mentira, você está acabada por dentro. Chorou à noite, né? Tá brava, tá com raiva, tá com medo, tá um turbilhão, né? E você fala, tá tudo ótimo, obrigada. E você? Isso é mentira, não é? Então, a mentira, ela está presente. Aí outro dia me perguntaram: "Andréa, mas você não acha que as pessoas mentem na terapia?". Eu acho que as pessoas mentem na terapia. Eu acho que as pessoas falam aquilo que elas querem falar. E essa é uma pergunta muito delicada. Como que eu vou julgar o que a pessoa está contando para mim? Pode ser a maior mentira. Mas o que que é mentira, o que que é verdade? Uma hora, gente, eu tô eu tô na escuta, né, e vai ter uma hora, se é uma mentira, se é uma invenção, uma fantasia, uma imaginação, isso aparece, através dos atos falhos, enfim. E se ela está trazendo, faz parte dela, aquela mentira. As fantasias, se a gente for pensar, as fantasias não são verdadeiras, é fantasia, é imaginação. Olha quanta coisa sobre a mentira, né, e tem gente que fala: "Não, eu não minto, isso é pecado". Esses são os que mais mentem. Eu aprendi isso a duras penas. Eu estou compartilhando com vocês uma experiência minha, ok? A minha vida nesse sentido, que a pessoa que nega, critica, odeia, tem uma repugnância, quando ela tiver oportunidade, ela vai fazer. Uma vez, hoje eu estou contadora de histórias, né?
Mas olha só, uma vez uma mulher líder de um grupo, tal, ela falava tão mal, gente, mas tão mal, de quem fazia cirurgia plástica, quem fazia procedimentos, né? Ela falava muito mal. Mas, enfim, não vem ao caso. E o tempo passou, os anos passaram, e ela começou a precisar. Ela começou a precisar colocar um botox, um preenchimento. Gente, essa mulher, ela fez cirurgia da cabeça aos pés, sem exagero. Sem exagero, ela fez lifting, ela arrumou os seios, ela tinha muito, aí ela tirou ficou um pouquinho, ela tirou a barriga, ela tirou a bunda, ela tirou a pé, olha, com palito, magra, bonita, toda reformada. Então, esse é um fenômeno psíquico. Então, quando a gente vai falar alguma coisa sobre o outro, não estou falando aqui sobre julgamento, não é isso. Mas pensa se não é algo que você tem vontade de fazer, porque pode ser. A inveja se manifesta também dessa forma, mas ela só é um problema, ó, ela só é um problema quando você quer destruir o outro. Caso contrário, se você admira, por que não? Por que não? Até contar para a pessoa, até pedir ajuda para a pessoa. Mas para isso você vai precisar, e eu também, né, a gente precisa ter humildade, gratidão, né, reconhecer que o outro naquilo, né, é, é fantástico. Eu assisti uma série não, perdão, assisti várias séries mesmo, adoro série, e já falei isso para vocês, mas eu assisti um filme que me fez chorar, sábado, e eu comecei a assistir um dia, olha que eu assisto, eu sou até de maratonar, de tanto que eu gosto, sempre gostei, sempre. Cinema, né? Na minha época, eu já tenho uma certa idade, né, gente? Já tô velhinha aqui. Então, a gente ia para o cinema, não tinha, né, não tinha Netflix. E, foi interessante, por quê? Porque eu assisti um pouquinho na quinta, um pouquinho na sexta, um pouquinho no sábado, um pouquinho no domingo. Olha só, o filme tem acho que 2 horas e pouco, não me lembro agora, mas é mais ou menos isso. E eu não entendi por que que eu estava, né, estou com sono, quero dormir, qualquer coisa assim. Mas ele se chama A Saudade que Fica. A Saudade que Fica é um filme japonês e ele concorreu ao Oscar. É um filme belíssimo, belíssimo. É sobre as pessoas que morrem e vão para um lugar em que elas precisam concluir algumas coisas que elas não conseguiram concluir antes de passar para o outro lado. É um filme japonês, não é um filme espírita, é um filme japonês que fala sobre isso, né? Das coisas que a gente não faz, das coisas que nós somos orgulhosos, das coisas que nós temos raiva, mas que a gente vai precisar fazer. Então, tem um que tem lá um livro que ele escrevia, ele não quis terminar, o outro era um diretor de cinema, a outra só pensava em trabalhar, não cuidava da filha, do filho, e aí morreu. Então, é um filme que faz a gente pensar um pouquinho, sabe? O que é que a gente está fazendo da nossa vida? Independente de religião, ele traz essa mensagem para a gente, né? E o oriental tem essa sensibilidade, e eu gostei muito, né? Então, independente da sua religião, enfim, porque tem pessoas que, né, não, imagina, sobre espírito, eu sou, sei lá, sou evangélico, eu sou católico, mas é a mensagem do filme, né? Eu acho que vale a pena.
Queria deixar essa dica, tá bom? Bom, vamos começar então? Vamos começar. Essa foi uma pequena, breve introdução para o nosso querido nada, porque vocês vão ver, esse é um conto pesado, forte, mas necessário para todas nós, porque ele diz respeito àquela parte nossa que tem inveja de nós mesmos. Bom, quem já esteve comigo aqui nesse mesmo conto, eu não me lembro se alguém aqui já esteve, mas desde o começo. Eu sei que a Simone entrou na página 70, isso já memorizei. Mas eu vou trazer de um jeito diferente esse Barba Azul, tá? Porque muitas vezes a gente tem tanta carência, tanta necessidade de falar, né? E a gente acaba transformando o conto em algo para o concreto. E ok, está tudo bem fazer isso, eu não estou, né, não estou dizendo que está errado, não é isso. A gente pode fazer, mas fica muito mais interessante se a gente traz esses conteúdos para o simbólico, entendendo que cada personagem é uma parte nossa. Porque é muito fácil a gente ler e a gente identificar, esse Barba Azul é o meu, sei lá, meu ex, minha, não sei, alguma pessoa aí da vida, né? Meu falecido marido, qualquer coisa assim. Essas irmãs parecem não sei com quem, e ok, gente, eu não tô falando para não, né? Mas a gente vai trazer isso para nós. A gente chega, é o que eu estava falando, a gente chega numa idade que não dá mais, né, para se enganar. A mentira faz parte, mas não dá para a gente ficar mentindo para a gente o tempo todo e repetindo, né? Que esse é o problema. Quando a gente vive por conta de uma imaginação ou fantasia, como você quiser dar o nome, a gente está vivendo uma mentira. Então, é muito mais do que 1º de abril, né? Quando a gente está mentindo para nós, nos enganando e repetindo, e repetindo, e repetindo aquela situação. Porque não toma consciência. Não toma consciência. Às vezes a pessoa, aqui a gente está falando de mulher, né? Um grupo de mulheres. Às vezes a mulher, ela tem tantos problemas com a mãe, ela fala tão mal da mãe, ela traz uma carga tão pesada da mãe, e ela, isso acontece em terapia, pelo menos comigo e os meus pacientes acontece. E eu falei para essa paciente, falei, olha, eu não sei se foi azar ou sorte sua, você me ter como analista, porque ela é igualzinha a mãe dela. Ela fez comigo o que a mãe dela faz com ela. Em psicanálise, isso chama-se transferência e contra-transferência, mas não vou entrar nesse tema, ok? Mas só para a gente entender o quanto que a nossa vida acontece no inconsciente. 95% acontece no inconsciente, 5% no consciente. Então, quando eu tomo consciência, por exemplo, desse predador, desse Barba Azul, a gente vai ler, tá? Mas vamos pensar aqui de uma forma mais profunda, depois a gente abre aqui uma roda de conversa. Quantas vezes esse predador, que não é um homem de barba azul dentro de você, mas faz de conta que é,
se for assim, né, para ficar mais fácil, mas não é isso. São aquelas pulsões, são aquelas emoções, aquelas lembranças, aqueles pensamentos predatórios. Por exemplo, aquele pensamento que está lá no fundo, né? Quando é no inconsciente ou no pré-consciente, porque em psicanálise não é subconsciente, ok? Não é. Então, quando a gente fala assim, ah, lá no fundo, sabe? Lá no fundo, é sobre isso, já é um sinal. Lá no fundo, esse barba azul, por exemplo, numa situação de ciúmes, mas uma pessoa tem um ciúmes terrível, né, do marido, ou do namorado, ou de quem, ou da amiga, porque tem amigas que têm ciúmes, é impressionante, mas tem. Tem amigas que têm muitos ciúmes. E tudo bem até aqui, gente? Ok? E, e aí, quando você vai se dando conta, ou numa terapia, ou numa conversa, ou na sua meditação, né? Sabe, na sua quietude, no seu silêncio, você começa a identificar que esse ciúmes, ele não é real. A situação que causa o ciúmes não é real. Às vezes a gente imagina coisas. Essa imaginação de coisas que nos machucam, e cada uma encaixa aí no seu problema. Quando eu penso que o meu marido está me traindo, eu não tenho nada concreto, não estou falando de quando tem algo já, né, consumado, é outra história. Mas eu vivo em busca de provas, eu vivo um delírio. E isso é terrível, gente, é um sofrimento. E quem é que está agindo simbolicamente? É essa parte destrutiva, é essa parte predatória que quer me destruir, que quer te destruir. Eu não estou inventando, ok? O próprio universo, o Freud fala sobre isso. Ó, presta atenção. O Freud fala sobre isso, sobre pulsão de vida e pulsão de morte. Eu não vou entrar em nenhum conteúdo agora psicanalítico, não é isso. Mas ele se baseou no conceito de pulsão de vida e pulsão de morte no próprio universo. No próprio universo. Então, se a gente está sempre buscando o equilíbrio. Para buscar o equilíbrio, sempre vai ter uma parte que está parada, a outra está em movimento. E uma precisa estar em movimento para não ser engolido pela outra. Vamos dizer assim. Então, a pulsão de morte não é assim, a pessoa foi tentar se matar. Tudo bem, gente, tem uma pulsão aí, mas não é, foi a pulsão de morte. Não, está errado, é um equívoco grave na psicanálise, ok? Quando alguém falar isso para vocês, vocês falam, não é bem assim, pode falar que, né, não é bem assim. Não é sobre pulsão de morte. Um dia eu falo mais sobre pulsão de morte, o que é pulsão de morte. Eu acho que vai encaixar bem aqui, viu, no Barba Azul. Eu acho que vai, porque ele é um assassino. Ele é um assassino das ex-esposas. Então, eu vou ler alguns trechos aqui para a gente começar. Eu já falei que a gente vai começar umas 2, 3 vezes, né? Mas vamos lá. Então, Barba Azul, está no capítulo 2, na página 51. Aqui é uma introdução da Clarissa, depois vocês leiam, ok? Eu vou começar no conto, direto, aqui na 54. 52, 53, né? Aí a gente vai para 54.
Então diz assim: existe uma mecha de barba que fica guardada no convento das freiras, brancas nas montanhas distantes. Como chegou até o convento, ninguém sabe. Uns dizem que foram as freiras que enterraram o que sobrou do seu corpo, já que ninguém mais se dispunha a nele tocar. Desconhece-se o motivo pelo qual as freiras iriam guardar uma relíquia dessa natureza, mas é verdade. Uma amiga de uma amiga minha viu com seus próprios olhos. Ela diz que a barba é azul, da cor do índigo, para ser exata. É tão azul quanto o gelo escuro no lago, tão azul quanto a sombra de um buraco à noite. Essa barba pertenceu um dia a alguém de quem se dizia ser um mágico fracassado, um homem gigantesco com uma queda pelas mulheres, ou seja, era mulherengo, né? Um homem conhecido pelo nome de Barba Azul. Dizia-se que ele cortejava 3 irmãs ao mesmo tempo. As moças tinham, porém, pavor de sua barba, com aquele estranho reflexo azul, e por isso se escondiam quando ele chamava. Num esforço para convencê-las da sua cordialidade, ele as convidou para um passeio na floresta. Chegou conduzindo cavalos enfeitados com sinos e fitas, cor de carmim. Acomodou as irmãs e a mãe nos cavalos e partiram a meio galope floresta dentro. Lá passaram um dia maravilhoso, cavalgando, e seus cães corriam a seu lado e à sua frente. Mais tarde, pararam debaixo de uma árvore gigantesca e o Barba Azul as regalou com histórias e lhes serviu guloseimas. Bem, talvez esse Barba Azul não seja um homem tão mau assim. Começaram a pensar as irmãs. Voltaram para casa, tagarelando, sobre como o dia havia sido interessante e como haviam se divertido. Mesmo assim, as suspeitas e temores das 2 irmãs, isso é importante, das 2 irmãs mais velhas, voltaram, e elas juraram que não veriam Barba Azul de novo. A irmã mais nova, no entanto, achou que, se um homem podia ser tão encantador, talvez ele não fosse tão mau. Quanto mais ela falava consigo mesma, menos assustador ele lhe parecia. E sua barba também parecia ser menos azul. Eu vou parar por aí. Olha só, aqui já tem muito conteúdo, muito, tá? Depois vocês leiam também. Mas aqui a gente vai falar sobre o Barba Azul, né? Então, olha que interessante. Eu comecei falando sobre inveja, eu falei sobre ingenuidade, eu falei sobre inveja de si mesmo. E esses conteúdos, eles estão aqui. O Barba Azul, ele era um homem estranho. Ele dava todos os indícios de que ele não era uma pessoa para se confiar. Gente, se você encontra, aqui hoje em dia, né, você usa cabelo rosa, azul, várias cores e tal, mas imagina, né, você se deparar com um homem com cabelo, ok, mas só a barba azul, né, uma cor índigo, já é um sinal. Alguma coisa tem ali. Ele era gigante, está falando aqui no conto, né, no conto. Bom, e ele tem mais uma informação importante aqui. Ele é um mágico fracassado. Olha só, ele é um mágico. A gente falou sobre mentira. Ele é um mágico fracassado.
e que se levanta, né, e que vai tentando, e vai tentando. Seduzir quem? O seu eu, o seu ego, a sua consciência, a minha. Aonde? Nas situações que cada uma aqui tem, que precisa ser tratada. Todas nós temos, todas nós temos. E e ele vem e seduz, ele seduz. E quantos casos nós conhecemos, ou um dia já tivemos contato, ou nós mesmas já vivemos, né, de um relacionamento em que a pessoa no início é maravilhosa, ela faz tudo para você, e depois vem um grande golpe. É como estar numa roda gigante, brincando com a pessoa, porque você confia, você subiu naquela roda gigante porque você confia e está brincando, se divertindo. Quando chega lá em cima, essa pessoa te joga para baixo e você se arrebenta. Nunca você ia esperar isso. Nunca você ia esperar. E dói. E dói muito. Dói muito pegar os pedaços e se refazer. Mas é possível. Agora, entrar novamente na roda gigante com aquela pessoa que não dá, né? Mas tem pessoas que fazem isso. É verdade. Olha como é a nossa mente. Olha como é a nossa vida emocional complexa. Por quê? Porque tem alguma coisa que não está bem, que não está bem no inconsciente e que precisa ser trazida, né? Precisa ser trazida para a consciência. E mesmo assim a gente ainda insiste. O ser humano faz isso. Mas quando a gente traz para a consciência, o nosso ego, quando está mais nutrido, e esse é o segredo, se é que existe, né? Mas um ego nutrido, ele tem condições de autoacolhimento, de autorrespeito, de não dar crédito para o Barba Azul, para esse pensamento predatório que tenta te destruir, que fala que você não é capaz, que fala que você não vai conseguir, que fala que você não vai dar conta. Então é melhor nem tentar, né? Nem vou tentar esse relacionamento. Nem vou tentar. Deixa eu fazer alguma coisa, falar que eu sou horrível, nem vou. Já vou terminar logo, né? Eu nem quero esse emprego, porque nem quero essa promoção. Eu, hein, tô fora, eu não vou dar conta disso. Eu não dou conta. Não, meu chefe está falando que vai me promover, mas eu não dou conta. Não, não estou pronta. É sobre isso. Um pouquinho sobre isso. Tem muito mais coisas, né? Só estou contextualizando aqui, porque esse é o objetivo, né? A gente pensar aqui o que é esse conto. Esse conto fala sobre, é muito interessante, né? No dia 1º de abril, a gente começando Barba Azul. Isso é sensacional. Nunca mais eu vou me esquecer disso. Nunca mais. Porque ele é um grande mentiroso. Ele é um grande mentiroso. Ele nos engana. E ele não está fora, ele está dentro. Ele está fora também. E ele só aparece na nossa vida, fora, quando ele existe dentro. Então, primeiro a gente precisa destruir dentro. E pode ser por 1 milhão de coisas, e cada uma é um universo. A Luciana é diferente da Simone, a Simone é diferente da Margarete, da Lúcia, da Alessandra, da Cláudia, Conceição, Kátia, enfim, não sei se eu falei todos os nomes, mas cada uma aqui é um universo. Por isso que quando, né, a gente está, por exemplo, eu acabo pegando aqui o meu exemplo, tá?
mas aí você encaixa no seu. Quando eu estou atendendo, eu estou com um paciente, cada paciente é um universo. Eu estudo, me preparo, estudo há anos, tenho experiência de anos, mas eu não posso pegar tudo isso e colocar o paciente num quadrado. Porque o que serve para a Kátia pode não servir para a Conceição. O que serve para a Conceição pode não servir para a Simone. É sobre isso, ok? Você é um único, você é um universo, você é único. Não existe, né, outra Luciana, pelo menos eu não conheço. Se existe em outra dimensão, como às vezes, né, a gente ouve agora, enfim, eu não conheço, eu só conheço essa. E aqui na Terra, nesse planeta, só tem a Luciana, né, com essa digital, com essa retina, com esse jeitinho, e é isso. E tem coisas que só ela sabe, só ela sente. Aqui, cada uma tem uma experiência. O que eu estou pensando e sentindo, eu até estou falando, mas ninguém sabe de tudo que eu estou sentindo, de tudo que eu estou falando, pensando, não é? Essa é a nossa parte sagrada. Ninguém toca, ninguém entra, ninguém, pode ter certeza. E essa moça, a, a mais nova, ela se iludiu. Ela se iludiu, falou: "Puxa, tá aí, minha vida tá feita. Vou sair de casa, não aguento mais meu pai e minha mãe, minhas irmãs, que são umas chatas, mais velhas, muita gente mandando em mim, eu sou a caçula, esse homem está interessado em mim, ele é um pouco diferente, ele é criativo, ele tem a barba azul, ele é gigante, e ok, gente, ele vai me dar um castelo, eu vou morar no castelo, um castelo maravilhoso, e ele é tão gentil. Bom, cenas dos próximos capítulos. Este homem é um assassino, ok? Ele é um assassino. E ela se casa com ele, ela se casa com ele, ela vai morar no castelo, acreditando que ele era aquele homem idealizado para ela. O cuidado que eu preciso ter, e você também, né, penso eu, é não idealizar as pessoas. O que, que é idealizar? Uma vez eu perguntei para minha terapeuta, eu falei assim, mas o que, que é? Ela falou para mim assim, será que você não está vendo nesse homem um homem idealizado, que você idealizou e tal. Eu falei, mas o que é idealizado? O que seria isso? O homem idealizado é aquele homem que você quer ter, par perfeito, alma gêmea, enfim. E aí você pega isso, ó, gente, presta atenção, pega isso e coloca num outro homem, num homem real. Só que você se relaciona com idealizado. E aí, quando você começa a enxergar quem o outro é. E isso não tem tempo. Ai, demorou 2 anos, 1 ano, 5 meses, 10, 40, 50, 80 anos para eu enxergar. Mas enxergou. Isso que é importante. Ok? Não fica preso, não fica presa nessa questão de tempo perdido. O importante é que você chegou. Onde você tinha que chegar, você enxergou. Né? Quem é a pessoa? E aí você fica com ela se você quiser. Mas a ilusão é o apaixonamento. O homem idealizado que você
é apaixonada, você, gente, me perdoem, tá? Não estou aqui querendo falar com ninguém em especial, por favor, tá? É que é sobre o conto. E, e quando a gente enxerga, a gente tem duas opções. Ou a gente ama aquela pessoa, fica com ela e tolera todo lado que a gente não tinha enxergado, ou a gente fala, não, não é isso que eu quero, eu não enxerguei, e está tudo bem, agora eu enxerguei, a partir daqui eu não quero mais, que é o que acontece aqui, com essa moça que casou com Barba Azul. Ela se deu conta lá no castelo, porque ele foi viajar. Estou adiantando aqui, tá? Porque esse conto ele é longo, vai ter muito pano para manga, como dizia minha avó. Olha só, ela vai para o castelo, tal, casou, ele vai viajar a negócios, deixa uma chave com ela, um monte de chaves, e fala: olha, você pode entrar em qualquer cômodo, fazer o que você quiser, menos usar esta chave de arabesco, ok? Ok. Bom, ele foi viajar, passou um tempo fora e tal. O que ela fez? Né? Ela com as irmãs foram lá, abriram aquela porta e, para surpresa, o lugar, o quarto, né, aquele cômodo, ele tinha muito sangue, ele tinha ossos, ele tinha os restos mortais das ex-esposas. E ali caiu, né, a venda dos olhos dela. Aí ela enxergou quem era ele. Ela ia ser a próxima a morrer. Olha que interessante isso, não é? Então, ele fazia isso com todas. Ele matava. Ele era bom, e aí, quando a pessoa, né, a mulher já estava no domínio dele, ele matava. Então, ela era a próxima, porque ela era a mulher dele, a novinha e tal, né? Porque ele já teve um monte. Gente, faz sentido tudo isso? Faz. Eu vou abrir aqui o microfone, e aí vocês falam, por favor, porque eu até passei do horário, né, de falar, tá? Mas é que esse conto é muito rico, é muito rico. Tem pessoas que têm experiências com ele, experiências muito fortes. Algumas que estão no grupo e não estão aqui, outras que sim, enfim. Mas se você realmente, mesmo que você já conheça o conto, ele sempre vai ter algo diferente. Assim como está tendo para mim, cada vez que eu leio, cada vez que eu mergulho, ok? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Fica à vontade. Não, ninguém quer falar nada, gente? Enriquece muito o grupo. É que eu falei mais por conta da abertura do conto, né? Oi, Cláudia. Obrigada. Para abrir o Cláudia, microfone. Estava com isso. dificuldade de abrir o microfone aqui. Pode falar, Cláudia. Eu tenho uma leitura, assim, talvez um paralelo, uma leitura meio paralela em relação ao conto. E talvez tenha a ver com um pouco da minha experiência mesmo. O que eu percebo muitas vezes é que os seres humanos, eles não se responsabilizam muito e não dão, como é que eu posso dizer assim? Não dão atenção aos sinais, né? E aí, depois que a gente faz vista grossa para as coisas que aparentemente já foram ditas, já foram mostradas e tudo mais, a gente não se responsabiliza
pelas nossas escolhas. E aí sim vem a frustração, né. Então, assim, trazendo para o conto, né, às vezes, ter uma experiência diferente acrescenta, em vivência mesmo. Então, fazendo esse link com o conto. Sair com o Barba Azul foi uma experiência diferente. Por quê? Ele era um homem totalmente diferente, ele proporcionou ali um uma vivência diferente, e isso foi enriquecedor, tanto para as 3 como, vivenciar um momento diferente, como também para poder perceber ali quem era aquela pessoa, né, quem que era aquele homem. 2 tiveram a percepção de que aquilo realmente poderia ser perigoso, né, e a pessoa que tem mais idade, ela é mais cautelosa, ela é mais, vivida, então ali as É, irmãs mais tem velhas experiência, né. isso, as irmãs mais velhas perceberam isso. Já a mais nova já é mais audaciosa, isso vem da juventude, essa audácia de querer fazer as coisas diferentes e querer coisas novas e tudo mais, né. Então, assim, e assim, mesmo sabendo que ele poderia ser uma coisa perigosa, ela ela se atirou, né, ela se atirou. E o fato É, de mas ela, desculpa te interromper, ela se atirou, mas ela foi ingênua, e então, né. isso essa é a parte, tipo assim, É, essa parte do consciente, do inconsciente, né, do tipo: "Estou consciente de que esse homem é perigoso, e qual é o preço disso? Me relacionar com uma pessoa perigosa, que de repente é um assassino, ou lá-lá-lá, qual é o preço disso, né?" então, é o desejo, é o desejo. E o que é importante aqui, então? O desejo, você não vai controlar. Ninguém aqui controla o desejo. Ele nasce, ele aparece, ele surge. Agora, a renúncia ao desejo vem com o amadurecimento emocional. É isso que a gente precisa aprender a fazer. É renunciar o desejo. Então, a, a, a menina, a moça mais nova, ela, como você disse, concordo plenamente. Ela teve sinais. Fantástica essa sua contribuição. É isso mesmo. As pessoas dão sinais, ok? Sim. As pessoas dão sinais. Agora, elas dão sinais que são perigosas, mas perdão, né? Não, pode usar Você, esse né? termo que eu acho que cabe, né, a né? gente entende. É, então, você vai. É o desejo e você idealiza aquele homem como sendo, né, o seu objeto de desejo e, né, para se realizar. Então, eu acho muito perigoso isso. Tem mulheres aqui maduras, mulheres que têm tido essa experiência ou já tiveram, né? Não sei se alguém gostaria de falar, mas a gente já falou algumas vezes e tal, mas não nesse grupo, né? O perfil, por exemplo, de um narcisista. O perfil de um narcisista se encaixa muito bem aqui com o Barba Azul. Desculpa, viu, Cláudia? Eu dei uma continuidade, eu peguei um gancho aqui com Sim, você, foi ótimo, foi ótimo. Mas né? eu vou Porque concluir para você ir nesse gancho aí que está ótimo. pode falar. O que eu queria concluir era o seguinte, que a expansão da consciência feminina precisa atingir as moças mais jovens, né? E que essa consciência traga literalmente que tudo tem um preço, tem uma abdicação, tem algo que você vai ter que enfrentar. E se você não Uhum. estiver disposta,
tudo bem, pode ir embora, que tá tudo certo. E também que a gente não julgue quem esteja disposto, né? Porque de É, repente claro, que nem ela estava disposta, ela foi sem consciência. Mas e se de repente ela fosse uma mulher consciente? então, Vou usar um exemplo aqui muito clichê, talvez, né? Ser mulher de um jogador famoso de futebol, talvez o combo seja chifre, né? Então, não sei, só talvez, entendeu? É só uma ideia de coisas que muitas vezes a gente entra sabendo que pode acontecer, torcendo para não sim, acontecer, né? ok. Então, talvez Uhum, casar com Barba Azul, talvez fosse realmente uma, como é que fala? Arriscar com a própria vida, mas, sim, né? Arriscar com a própria vida. Mas você vai entrar nisso consciente ou não? Você está disposta a arriscar a própria vida? Tô. Então, ok. Mas ok. é só para que a gente possa mesmo expandir a nossa consciência de quando nos relacionarmos, seja qualquer nível, familiar, social, amoroso, de que as coisas têm consequências, né? E que a gente não vá mesmo tão inocente como essa menina foi. É Tá verdade. bom? Obrigada, Cláudia. Obrigada a Obrigada. você. Alessandra, quer falar, né, Alessandra? Você quer que eu abra o microfone? Tá? Não? Acho que ela saiu? Uhum. E aí, Alessandra? Eu não consigo falar. Ah, tá. Você escreveu, é isso? Deixa eu ver aqui, gente. Ah, tá. Ela colocou aqui, né? A carência, insegurança, enfim, dar um relacionamento. Alessandra, é você mesma, né? Que falou aqui. Ah, tá, tem mais. Pode também ser outros fatores, como carência, insegurança, enfim, dar um relacionamento? Alguém gostaria de responder, né? De trocar aqui, contribuir? Contribuir com a Oi, Alessandra? Oi, sim, Simone. lá vou eu falar. Eu Então, fico me vamos lá, Simone. segurando para deixar os A, outros falar. a Silvana, a Silvana, ó, imagina, meu Deus, tem uma Silvana aqui. De onde eu tirei esse, Silvana? A pergunta da Alessandra me remete ao tempo de cada um, né? A gente tem o nosso tempo para findar algo. Eu fiquei num relacionamento 20 anos, num relacionamento abusivo. E eu precisei passar por esses 20 anos para entender muita coisa, né? E depois eu fiquei 6 anos sozinha, conhecendo muitos Barba Azul. Muitos, né? Tem muitos Barba Azul aí no mercado, tá terrível. E eu achei interessante uma situação essa semana, que uma amiga minha conheceu uma pessoa e ela veio me contar, né? Ai, conheci uma pessoa, estou chonadinha. Eu falei, ai, que legal, fico feliz, né? Aí eu falei, ela falou, ai, é um piloto de tal lugar. Eu falei, qual o nome? Aí ela falou, eu falei, nossa, não acredito, eu conheço. Aí eu falei, miga, sinto lhe informar, mas é um escroto, não cai nessa. Aí ela falou, ai, mas tá tão gostoso, não sei o que. Eu falei, ah, então com você foi diferente, né? Aproveita então, curte, porque aí mudou o assunto, né? Eu falei, ah, não vou dar essa vibe porque eu já dei e entrou em outra. Então, ok, curte, né? Aí no fim da semana ela falou, ai, amiga, ele sumiu. Eu falei, então, é o Barba Azul. Ele faz isso, né? Ele cisca aqui, cisca ali, cisca colar. E aí é os sinais que a gente tem que estar atenta mesmo, porque eles dão, eles mostram e a gente fica escolada. Ela ainda não está, mas ela estará, porque é o tempo de cada um, né? É isso, gente. Maravilha, obrigada, Simone, obrigada, Alessandra, Cláudia. Bom, gente, algum comentário, mais alguma contribuição? Podemos encerrar? Podemos? Ok? Então tá bom. Então, gente, boa noite, uma ótima semana, até segunda que vem. Leiam, leiam o conto, ok? Mas hoje a gente falou sobre o que está fora, né? E eu acho que é muito válido. Mas tragam para dentro de você, sabe?
Que parte sua? Que parte sua que é um Barba Azul? Boa noite, um beijo e a gente se vê por aí, né? E semana que vem, com certeza, estaremos aqui na segunda-feira